Formação do Atlético, Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, Emanuel, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. No Atlético, o discurso é de reerguer a cabeça. Tem agora aí um período longo até a próxima partida no Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 12 jogos. Neste Brasileirão, 36 pontos pela frente. O Brasileirão que vai até o fim do mês de fevereiro de 2021. Hoje, treinamento aconteceu pela manhã. Antes da atividade em campo, o Sampaoli levou a moçada para a sala de reuniões e mostrou um vídeo. A comissão técnica passando para os atletas os erros cometidos pelo time, principalmente para que sejam corrigidos nos treinamentos até o jogo contra o Coritiba. O Galo entra em campo agora, depois do Natal, um dia depois. No dia 26, um sábado, às 5 horas da tarde, sem ser amanhã, sábado, no outro sábado, o Atlético em campo no Mineirão. Esse jogo vai ser às 5 horas da tarde. E por falar em Natal, o Natal dos jogadores do Atlético, né, e da comissão técnica, esse Natal vai ter que ser comemorado, né, agora, no fim de semana. O Atlético ainda não divulgou a programação da semana que vem, tem aí dia 24, 25, muito próximo do jogo, né? O jogo do Atlético é dia 26. Então, o Natal da turma nesse fim de semana, os jogadores estão de folga neste sábado e também domingo. Sampaoli liberou a moçada aí sábado e domingo, com volta aos treinamentos na segunda-feira à tarde. Mas a ótima notícia de hoje foi que o atacante Diego Tardelli, o Tardelli, Dom Diego, fez o segundo treino com bola, com os colegas. Já está treinando com bola. Pelas fotos disponibilizadas pelo Atlético, ele estava participando normalmente. Numa foto, por exemplo, estava sendo marcado pelo Júnior Alonso. E o Diego Tardelli vai ter que ser avaliado fisicamente dia a dia. Como o próximo jogo é só no dia 26, ele vai ter mais uma semana aí para treinar. Não está descartada, muito pelo contrário, a possibilidade do Tardelli ser relacionado para esse jogo contra o Coxa. Vai depender, lógico, dessa evolução física do Tardelli. O torcedor fica muito ansioso, todo mundo, né, para ver de novo o Tardelli em campo. A cirurgia foi complicada, né, um local complicado, o tornozelo direito. O Tardelli conseguiu uma recuperação até antes do previsto pelos médicos do Atlético, e o que a gente fala dessa possibilidade é porque a comissão técnica do Sampaoli, quando o jogador está disponível para treinar, eles não seguram muito não. Costumam relacionar o atleta rapidamente. Por isso, não dá para a gente descartar que o Tardelli, pelo menos, né, no banco de reservas, ele possa ficar contra o Coritiba. Eu já vou rolar a bola para você, Léo Figueiredo. O Diego Tardelli voltando em condições físicas, ele brigaria com quem? Ou seria titular? Não tem lugar para ele na equipe titular hoje, nesse time do Atlético, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu acho que ele não chegaria já sendo titular, mas ele brigaria por uma posição, na minha opinião, com o Vargas. Ele entraria no meio da briga ali do Vargas, com o Sacha. Acho que o Diego Tardelli, inclusive, tem um poder de finalização bem superior ao do Sacha, no nível do Vargas. Ele já atuou muito como centroavante também. Mas mesmo com 35 anos, ele pode fazer os lados do campo? Pode. Mas eu acredito que o Diego Tardelli, que estava bem esquecido, né? A verdade é essa, porque ele teve uma lesão muito séria, a expectativa era de que ele voltasse só no ano que vem. O Tardelli pode ajudar o Atlético tecnicamente, sendo essa opção de ter um poder de finalização melhor para jogar com o Keno, com o Savarino, até mesmo com o Vargas. Ele e o Vargas também podem trocar ali, hora, vez ou outra, um fazer o lado do campo, mas o Diego Tardelli também pode ajudar o Atlético com a experiência. O Sampaoli não reclama tanto, ele fala tantas vezes em coletivas que o Galo tem um time muito jovem, que o time é jovem, e ele ainda colocou em campo no contra o São Paulo o Alan de 23 anos e o Caleb com 20 no meio campo. O Diego Tardelli, em situações de jogos, principalmente grandes, como que foi contra o São Paulo, acredito que ele possa ajudar. Então o retorno dele é bom, é ídolo da torcida, ainda tem lenha para queimar, não vejo nada de negativo nesse retorno do Tardelli não, Claudão. Faltam 12 jogos, são 6 em casa e 6 fora, então tá tudo muito equilibrado, né? O Atlético vai jogar metade dos jogos no Mineirão, a outra metade fora de casa como visitante. Como tem aí campeonato até o fim de fevereiro,
logicamente o Tardelli vai voltando aos poucos, Emanuel, mas pode ser aquele reforço ainda, aquela cereja que o torcedor estava esperando, já que não pode contratar mais, porque as inscrições estão encerradas. Diego Tardelli pode ser esse reforço aí na reta final, na sua visão, Emanuel? Ô Cláudio Rezende, torcedores, torcedoras do Atlético, o fã do Atlético, aquele apaixonado pelo Atlético, ainda não está entendendo, ainda não compreendeu o que aconteceu com o time. Essas mexidas desnecessárias, essa alteração de titulares a cada jogo. O torcedor hoje pergunta o seguinte: qual é a zaga titular do Atlético? Qual é o meio-campo titular do Atlético? Do meio-campo para frente, tem o Savarino, tem o Vargas e tem o Queno. Aí parece que são posições definidas. Mas quem é o responsável pela armação, que vai jogar pelos lados, na direita ou na esquerda? E a marcação da defesa está com uma deficiência enorme. O Atlético, em todo o campeonato brasileiro até aqui, não conseguiu acertar posicionamento na sua defesa. E esse posicionamento da defesa está sendo complicado porque o meio-campo é muito frágil. Não há um meio-campo hoje no Atlético definido. Quando joga o Jair, mas o Jair tá sempre machucado. O Alan é um jogador que acumula indisciplina, suspensão, e também não é um jogador de boa aceitação junto à torcida. Começou até bem, mas teve uma caída. E aí entram aqueles jogadores que você também não sabe o que pensa sobre eles. O Sampaoli, o que ele pensa sobre o Marrone, onde que o Marrone vai jogar, o Zaracho, qual vai ser a posição do Zaracho nesse elenco do Atlético, porque até aqui não se definiu ainda onde que joga o Zaracho. Chegou, tem que ter paciência com ele. Mas aí tem Iorra, tem Natan, tem um excesso até de jogadores do meio para frente, mas o time ainda não se acertou com uma definição. Esse é o time titular do Atlético. Esses são os titulares do Atlético. Porque a cada jogo entra um posicionamento diferente. E outra coisa que precisa ser chamada a atenção é que o Atlético muda esquema de jogo de uma partida para outra. Você mudar um esquema de jogo de um time de futebol, da importância do Atlético, tem que haver treinamento, demora algum tempo, tem que ter paciência. Não é joga um esquema quarta-feira, no domingo é outro esquema. Num dia são 3 zagueiros, no outro dia são 2 volantes, 2 zagueiros. Tudo está um pouco confuso ainda na cabeça da comissão técnica do Atlético. Não estamos cobrando com rigor, não estamos desmerecendo o trabalho do Sampaoli, mas ele precisa também, já que ele está assistindo os últimos jogos, o VT dos últimos jogos com os jogadores, que ele também pense que o que aconteceu de errado leva também muita responsabilidade dele, dessa inconstância que o time está apresentando. Como você disse, Cláudio, tem muito jogo pela frente, mas a carruagem acho que passou na sede de Lourdes, o Atlético deixou ela passar, agora tem que correr atrás. Ela agora tá assim, muito Flamengo, muito São Paulo, não tá o Atlético sendo cotado hoje como um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. Pontos importantes dificilmente vão ser recuperados.
aqueles que ficaram pelo caminho. 6h28, fale mais, Cláudio Rezende. E o Atlético, se a gente observar aqui, tem dos G4 até do G6, tem a pior defesa. Você falava aí, a defesa do Atlético sofreu 34 gols no campeonato, e agora foi ultrapassado o melhor ataque. O São Paulo fez um gol a mais, né, com 45, mas a defesa do Galo vem sofrendo muitos gols. Sobre a situação aí do fim de semana, o Galo tem que observar, o Flamengo joga contra o Bahia, em casa. Flamengo vencendo, passa o Atlético. E tem ainda o Inter contra o Palmeiras, aí já pensando mais no G4, é um jogo direto, né? Inter e Palmeiras. E tem o Grêmio, né? Que tá subindo de produção também, tem jogos a menos, vai enfrentar o Sport no Recife. Sobre o caso Elias, o jogador conseguiu na justiça uma execução provisória para receber um valor de R$2.700.000. O departamento jurídico do Atlético ofereceu hoje como garantia o Clube Labareda. É um valor do imóvel aí do Clube Labareda próximo aos 35 milhões, só para deixar claro para o torcedor, é só como garantia, não tem nenhum perigo do Atlético perder o seu patrimônio, o Clube Labareda não. Para esse caso do Elias, paralelamente à justiça, o clube está tentando agora uma conciliação com o jogador. O Atlético entende que é muito difícil ganhar essa causa do Elias, para ver se há um acordo e o assunto se encerre mais rapidamente. O presidente Sérgio Sete Câmara e o Lázaro Cândido, que estão deixando agora a presidência do Atlético no fim do mês, eles foram hoje homenageados com o Galo de Prata, na sede de Lourdes, com a presença de familiares e funcionários. O Galo de Prata é a principal honraria do Clube Atlético Mineiro, portanto, sendo aí homenageados presidente e vice que estão deixando o Atlético agora no fim deste ano. Toda sorte para as Vingadoras amanhã, o Fabrício falou aí, jogaço clássico amanhã, final do Campeonato Mineiro feminino, 11 da manhã, no Mineirão. As Vingadoras, o time feminino do Atlético, chegou em primeiro lugar, invictas na competição, Emanuel. O sinal eletrônico acaba de marcar 6h30. Estamos com a turma do bate-bola pela Itatiaia. A gente sabe que para toda panela